Vamos falar um pouco da história da arte, para entender sobre os períodos artísticos. Todas as manifestações artísticas registradas deixam clara a coexistência da arte com a própria história humana, o que constitui, ao longo do tempo, um poderoso canal de expressão dos sentimentos, das emoções e também de diálogo entre a espécie humana. A arte também é uma poderosa ferramenta utilizada para que uma sociedade ou uma específica civilização demonstre as suas percepções sobre os fatos e as ocorrências históricas que atravessa. E isso ajuda no estudo da compreensão sobre os hábitos, costumes, comportamentos e atividades de como nossos antepassados viveram e se relacionaram. As mais antigas expressões reconhecidamente de arte foram registradas do período pré-histórico, ou seja, antes da invenção da escrita, mais precisamente no período Paleolítico Superior, cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Uma dessas demonstrações eram as mãos em negativo, impressas nas paredes de cavernas. Tais imagens eram feitas utilizando um pó produzido com elementos minerais que era soprado sobre as mãos das pessoas apoiadas nas paredes. Depois que essa técnica foi incorporada, surgiram outros desenhos nas cavernas, representando animais e cenas de caça, muito provavelmente feitos com intuito ritualístico. Além da pintura, houve também a escultura e a criação de objetos. Nessa época, ainda não existia a ideia de objetos de arte como contemplação. Essas manifestações tinham outras funções, mais relacionadas com o utilitarismo e a espiritualidade. No período paleolítico, uma das características fortes da arte era a representação naturalista, que buscava reproduzir com fidelidade as imagens que eram observadas. Um bom exemplo é esta imagem de bisão que foi encontrada na região de Altamira, na Espanha. Desde o período da invenção da escrita até o início da Era Medieval, muitas civilizações fizeram parte da antiguidade. Dentre elas, a civilização da Mesopotâmia, do Egito, da ilha de Creta, dos povos celtas, do Império Persa, do Império Grego e do Império Romano, além da arte paleocristã. Sendo as mais expressivas as artes e os períodos a seguir. Primeiro, a arte da Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos viveram na região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente se localizam partes da Turquia e do Iraque. Os mesopotâmicos criaram manifestações em diferentes abordagens, que incluíam a escultura, a pintura e a arquitetura, sendo a mais destacada delas a arquitetura. Esta foi a vertente que encontrou mais espaço nessa civilização. E como desdobramento complementar, as esculturas que adornavam as construções, bem como a pintura. O Egito Antigo foi, sem dúvidas, uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Sua complexa e evoluída organização sociocultural deixou um grande legado para a humanidade, além de expressões artísticas e em outros ramos de conhecimento, como as ciências, por exemplo. Nesta civilização, a religiosidade tinha muita relevância, norteando todos os campos da sociedade, inclusive o campo das artes. Uma dessas manifestações foi a arte funerária, que pode ser notada através de estatuetas e objetos usados nos rituais fúnebres e que acompanhavam os corpos. A própria arte de embalsamar os corpos era uma prática no Egito Antigo, além dos sarcófagos ricamente adornados e das grandes pirâmides que serviam como morada eterna dos faraós. Havia um protocolo específico para este tipo de arte, que era feito baseado em regras muito rígidas e que serviam a um propósito muito maior do que a expressão individual artística. Na pintura, por exemplo, era exigido a aplicação de normas, tais como a lei da frontalidade, em que as figuras humanas eram retratadas com o torso voltado para frente, enquanto as pernas, pés e cabeças eram exibidas de lado. De todas as civilizações antigas, a grega talvez seja a civilização que mais influenciou toda a cultura ocidental. Sua organização era baseada em crenças religiosas, porém mais flexíveis que a avaliada em civilizações anteriores, como a egípcia, por exemplo, que nós acabamos de ver.
Nesta civilização, as ações do homem e a racionalidade eram mais valorizadas que as dos entes espirituais. Foram 3 os períodos artísticos apresentados pela Grécia Antiga: o arcaico, o clássico e o helenístico. Porém, tanto a cultura quanto a própria estrutura social sofreram muitas alterações ao longo do tempo. Apesar de tudo isto, podemos caracterizar o vasto legado artístico desse povo de diferentes maneiras. Através da pintura, da escultura e da arquitetura, os gregos expressaram, com bastante harmonia, sempre com a preocupação da simetria e da perfeição, as suas ideias criativas. A arte grega era fundamentada na valorização do homem. Nas esculturas, por exemplo, apresentavam expressões faciais neutras, que, com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais expressivas, como é possível observar em suas esculturas. Um dos maiores impérios já vistos pela humanidade foi o Império Romano. A antiga Roma teve a sua fundação datada de 753 a.C. Suas influências culturais, organizacionais e artísticas foram baseadas em 2 civilizações anteriores, a etrusca e a grega da era helenística. Uma vez que bebeu em tais fontes, podemos ver as destacadas expressões artísticas da Roma antiga na arquitetura, na pintura e na escultura, que têm como referência a ideia de perfeição e beleza dos gregos e alguns elementos dos etruscos. Um dos maiores legados da arte arquitetônica da civilização romana é o Coliseu, um grande exemplo de teatro multiuso romano, com proporções gigantescas para a época, podendo comportar simultaneamente até 40.000 pessoas sentadas e 5.000 pessoas de pé, tendo sido construído no século I. O período histórico compreendido entre o século V até o século XV ficou conhecido como a Época Medieval. Por ser um longo espaço de tempo, a arte foi sofrendo alterações ao longo desses séculos. Após diversas tentativas de invasões pelos povos bárbaros, a capitulação romana foi inevitável, e a queda de Roma estabeleceu que, a partir do ano 476 d.C., teve fim a Idade Antiga e iniciou-se assim a Idade Média. Com isso, se dá o começo do chamado Império Bizantino, que teve no cristianismo a sua religião oficial e que influenciou diretamente o campo das artes. A arte bizantina buscava expressar a religiosidade cristã de maneira muito diferente e diversificada da arte cristã primitiva, exibindo esplendor e riqueza, e tendo como finalidade relacionar a figura do rei à imagem imaginária de Deus. Neste aspecto, a arte bizantina pode ser correlacionada com a arte egípcia, pois trazia em si diversas normas e convenções. A figura retratada tinha um lugar correto a ser ocupado. As personagens eram exibidas de frente e, muitas vezes, a realeza era mostrada com aspectos divinos. No próximo episódio, iremos falar sobre os períodos seguintes, e que será iniciado com o Renascimento e os grandes nomes desta época das artes. Até lá e um grande abraço!